Já fiz de tudo e continuo no vermelho. E agora? Se você é aquela pessoa que já tentou de tudo para resolver o seu problema financeiro e não conseguiu uma solução para ela, esse vídeo é especificamente para você. Aqui eu vou trazer para você uma visão um pouco mais aberta do que por que motivo talvez você não conseguiu resolver o seu problema financeiro. Eu escuto todos os dias aqui as pessoas falando que já tentou de tudo e a situação permanece no mesmo ponto. E a grande questão aqui não é talvez porque você foi irresponsável, né, deixou de fazer alguma coisa, ou porque talvez você não lida bem com o dinheiro, né? Porque quando a gente vai pensar na essência matemática do dinheiro, a regra ela é simples, é quanto você ganha, como você gasta e quanto sobra talvez para investir ou até para ter essa leveza financeira. É um cálculo básico matemático que qualquer um, né, que passou por uma escola regular consegue fazer. Só que aqui está o problema, e é o que eu sempre falo, dinheiro é muito mais do que matemática. Então só esse ponto, né, de achar que você não consegue lidar com dinheiro é pouco, pensando talvez na prática matemática. Mas se você provavelmente está preso, né, nesse lugar de tentar tudo e não conseguir, pode ser que você esteja vivendo um padrão invisível que te limita e te mantém dentro dessa situação. Se você chegou aqui agora nesse canal, meu nome é Luciene Azevedo, eu sou especialista em finanças comportamentais e meu papel aqui é levar a liberdade financeira para você através dos números e das emoções. Então já se inscreva nesse canal, ativa o sininho aí, porque tem vídeo toda semana para você romper com os seus bloqueios e viver a sua tão sonhada liberdade financeira. Então vamos lá. Já tentei de tudo e continuo no vermelho. Para a gente trazer, por exemplo, essa consciência, um alinhamento aqui, né, para as pessoas que às vezes não tentaram tudo, né, ou às vezes está no meio do caminho, a gente pode talvez pensar que vieram aquelas soluções, né, que a gente observa que são os sintomas, né, trabalhar e tentar lidar com os sintomas. Muitas vezes é você tentar ganhar mais, então você vai trabalhar exaustivamente, talvez você vai trabalhar, por exemplo, no turno da manhã e ainda pegar um turno à noite, você vai usar o seu final de semana para poder trazer mais dinheiro, você pensa talvez até em vender coisas que você tem para fazer um pouquinho mais de dinheiro e tentar resolver essa situação, só que quando você vai ver, isso só te deixou mais cansado e não resolveu o seu problema financeiro. Talvez pode ser aquela solução de pegar um empréstimo para poder pagar a sua fatura, você eliminar aquilo ali e no mês que vem a coisa acontecer. Só que no mês que vem tem a parcelas ainda das coisas que estavam no cartão, tem mais um parcelamento para pagar, além das contas corriqueiras que já estão aí e não consegue mexer muitas vezes nela. Talvez pode ser aquela solução de pegar um empréstimo com um agiota, né? Às vezes você está numa situação tão delicada já que você nem consegue mais acessar os créditos bancários para resolver o seu problema. E nisso você vai só se afundando, tentando um pouquinho mais. Ou aquela situação mirabolante, né, que às vezes a gente escuta, deixa eu cancelar o meu cartão, deixa eu quebrar o meu cartão, deixa eu, né, tirar o cadastro aqui dos aplicativos. Tudo isso são coisas, né, cotidianas, coisas que a gente escuta falar, que são, né, talvez pontos de no início você ter um leve resultado, mas que não resolveu o problema de fato, porque aqui nós estamos lidando com uma superfície de informações financeiras, de táticas talvez que vão resolver o seu problema. E aí quando você olha, parece que você já fez de tudo para resolver essa situação, mas não saiu do lugar. Talvez você só se cansou um pouco mais, só protelou um pouco mais, só piorou um pouco mais a situação porque você não entendeu o que de fato te mantinha no caos financeiro. Eu costumo falar, né, que quando a gente fala, né, já fiz de tudo e não deu certo, a gente escuta aí, né, que até para a morte, por exemplo, a única coisa que não tem problema, né, não tem solução é para a morte. E eu costumo até falar, gente, que se você viveu uma vida, né, bem vivida, se você fez escolhas legais, se você conseguiu realizar os seus
projetos, os seus sonhos, né? Se você teve um sucesso pessoal que foi legal, morrer passa até a ser leve, né? Então acaba sendo até uma solução aí para esse lugar que não tem, né, o que fazer. É real e vem para todo mundo. Então, gente, tirando isso, a morte, existe sim uma solução para todas as coisas. E é aqui que a gente vai entender, né, esse já fiz de tudo para você mudar de vez por toda a sua realidade financeira. Quando eu falei aqui do terceiro ponto, que talvez você está preso em um ciclo invisível, eu quero trazer aqui para você 2 tipos de padrões que normalmente a gente não consegue compreendê-los ao longo do nosso dia a dia, pelo fato de nós estarmos muitas vezes na correria, trabalhando, né, vivendo naquele automático, naquela rotina sem pensar, ou seja, você acorda, vai para o trabalho, faz as suas tarefas, volta cansado, exausto, fica rolando o feed ali algum tempo e daqui a pouco vai dormir de novo. Isso se repete dia após dia, sem você perceber. E quando você está vivendo em um ciclo repetitivo, no automático, você não consegue observar coisas que talvez é aquele problema que está, né, debaixo desse problema seu superficial que você consegue ver, que é o problema financeiro. E um deles é o padrão de pensamento. Nós pensamos muito o dia inteiro. Nós temos aí talvez existem estatísticas, né, de quantos pensamentos a gente tem ao longo do nosso dia, mas eu não vou trazer isso aqui agora, até porque eu não validei a informação. Mas depois, se você tiver a curiosidade, procure aí, né, nos seus canais de pesquisa para você entender o tanto que nós pensamos ao longo do dia. E comece a observar talvez que esses pensamentos eles estão aí repetitivos. Você pensa, da mesma forma que você está vivendo uma rotina automática, os seus pensamentos passam a ser automáticos. Você começa a conectá-los, a trazer coisas do seu passado, ou talvez, né, de um futuro de ansiedade, né, de algo que não aconteceu, que você começa a moldar, que mantém você ali estagnado naquele lugar. Então, os padrões de pensamento, eles precisam ser olhados com atenção para você entender quais mensagens eles estão te trazendo acerca do dinheiro. Por exemplo, eu não mereço. Esse é um pensamento de uma pessoa que não se permite, por exemplo, prosperar, que não se permite, por exemplo, ganhar mais, que não se permite viver uma tranquilidade financeira. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. Talvez algumas pessoas já tenham escutado, né, por causa da minha história, mas a primeira vez em que eu financiei um veículo, né, porque a gente começa ali uma vida, né, de trabalho, a gente chega naquele lugar já, né, automatizado de que você vai começar a trabalhar, você vai ganhar o seu dinheiro, você vai comprar a sua casa, você vai comprar o seu carro, você vai viver a sua liberdade financeira. Nós já somos moldados a lidar dessa forma com o nosso dinheiro. E lá atrás, quando eu era bem jovem, quando eu iniciei a minha carreira, né, eu tirei a minha carteira de carro, né, o meu veículo, eu morava num lugar muito precário, né, de muita escassez. E aí eu sempre tive a vontade de ter um veículo, né, de crescer, eu sonhava muito, eu queria mudar a minha realidade. Então, quando eu tive a oportunidade de financiar o meu carro pela primeira vez, ou seja, um sonho sendo realizado, com esforço, com dedicação, né, com muito vontade, mas que na verdade aquilo para mim se tornou quase que um pesadelo, não por causa do pagamento da parcela, porque como eu sempre lidei no formato de organização com o meu dinheiro, a parcela caberia dentro do meu salário. O problema foi o sentimento, a emoção, o pensamento que eu tive. Eu não tinha aquele desejo, né, aquela coisa de sentir merecedora de ter aquele veículo. Como eu morava num lugar muito escasso mesmo, eu pensava, né, e quando eu fui tirar esse veículo lá da concessionária, o sentimento não foi de alegria, o sentimento não foi de gratidão, o sentimento não foi de vibrar, né, de celebrar pelo que eu fiz, ou seja, eu trabalhei, eu me esforcei, eu me empenhei, eu estudei, eu tive meu salário, eu fui lá e tirei a minha carteira e consegui comprar o meu primeiro carro. O sentimento que eu tive foi: como que eu vou chegar em casa, no lugar onde eu moro, com esse veículo? Pensando, por exemplo, na limitação, na vida simples que as pessoas viviam ali, que muitas vezes, né, tinham dificuldade de comprar a comida para dentro de casa, e eu chegando com o veículo.
Então eu não me senti merecedora de ter aquele veículo. Não que, né, depois eu cheguei, voltei, eu devolvi. Não, eu aprendi a ir lidando com isso. Mas a grande questão que eu quero trazer para você aqui agora é o pensamento. Esse pensamento de eu não mereço, ele limita você de crescer, ele limita você de sair talvez dessa situação precária que você está vivendo. Por exemplo, um outro pensamento que você pode ter depois eu vou ver isso aqui. Eu tô com um problema aqui agora, eu vou postergar, eu não vou parar para resolver ele. Depois eu faço isso. Porque você tá cansado. Você tá limitado já, esgotado de tanto tentar e não ver a solução. Só que esse cansaço, ele não vai tirar você desse lugar. Então é preciso você olhar de uma forma estratégica, né? Entender verdadeiramente qual que é o problema e encarar ele de frente. Porque talvez esse tentei de tudo já é uma forma de explanar, por exemplo, o cansaço que a gente tem, que é o esgotamento mesmo, né? De você não ver as coisas acontecendo e não conseguir sair daí. Então, depois eu vejo isso é um pensamento de escassez, isso é um pensamento que só vai te manter aí nesse lugar. E um outro aqui, só para a gente poder não delongar tanto nesse vídeo, é dinheiro sempre falta. Talvez se você se pega pensando em, não, dinheiro sempre falta, todo mês é a mesma coisa, sempre sobra mês no meu salário, o dinheiro ele vem com dificuldade. Se você tem esses tipos de pensamento, é importante você entender que isso são mecanismos invisíveis que te mantêm no caos financeiro. E para sair daí você precisa romper com eles, entender verdadeiramente. Só que pensamento positivo por si só não vai resolver o problema. É preciso ter estratégia, é preciso entender mais a fundo essa causa que limita você de viver, por exemplo, uma situação onde você tem uma reserva mínima que vai te dar segurança e liberdade de escolher o que fazer ou o que não fazer com o seu dinheiro. Então esse padrão de pensamento ele é importantíssimo. A partir de hoje comece a observar, anotar os pensamentos que você tem ao longo do dia. Um segundo padrão aqui é o padrão de comportamento. Mas antes de falar passar pelo assunto, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, né, para o YouTube entender que ele é um vídeo relevante e disponibilizar para mais pessoas. E se você gostou, né, já compartilha, já comece a pensar em pessoas que talvez estejam vivendo essa mesma situação, pessoas que você ama, e pensa ao final aí, anota o nome dela para você compartilhar com essa pessoa esse vídeo que vai mudar também a visão e a realidade financeira dela. Então, o segundo padrão é o padrão de comportamento. É você começar a observar como que você lida no seu dia a dia. Talvez, por exemplo, é o uso excessivo do seu cartão de crédito. Você já reparou quantas vezes você usa o seu cartão de crédito no dia ou na semana, por exemplo? Você tem noção e ideia do porquê que você compra só no cartão? Você já parou para pensar isso? Porque talvez o primeiro ponto que você fala é: não tenho dinheiro. E aí você vai lá e passa o cartão. Então você vive esse ciclo, né, de usar e pagar e acaba não saindo. E quando acontece talvez uma emergência no meio desse caminho, aí que tá o problema. Porque se você não se preparou, não montou sua reserva, não cuidou desse dinheiro, se você tem uma emergência no meio do caminho, esse cartão de crédito vai virar um problema na sua vida. E aí qual que é a solução que a gente vê aqui quando a gente falou no início de tentar de tudo? É buscar logo em seguida um empréstimo para resolver esse problema que não vai resolver, só vai adiar e piorar muitas vezes o seu resultado financeiro. O segundo ponto aqui, por exemplo, são os gastos impulsivos. Quantas vezes você já comprou um item sabendo que não poderia comprar, sabendo que aquilo ia trazer mais impacto financeiro para você e você foi lá e fez? Você não conseguiu se controlar. O domínio próprio, gente, ele é essencial para a gente mudar a nossa realidade financeira. E se a gente não consegue dominar a nós mesmos, a gente não vai conseguir dominar o nosso dinheiro. Por isso que muitas pessoas estão sendo dominadas pelas finanças. E aí fica essa correria, né, de você buscar o dinheiro para resolver o problema, quando primeiro você precisa mudar a sua identidade financeira. E é o que normalmente eu trabalho aqui com os meus clientes. E o segundo ponto é essa falta de controle mesmo, tanto do seu comportamento, das suas ações, quanto de entender, por exemplo, os seus números, de entender quanto você ganha, quanto você gasta, como que você gasta esse dinheiro.
de pausar e colocar a importância necessária nesse pilar que é tão importante na sua vida, que é o pilar financeiro. A gente cuida da saúde, a gente tenta cuidar da nossa família, a gente olha muitas vezes muito para o nosso trabalho, achando que o dinheiro vai vir de lá e é de lá que a gente vai resolver a nossa vida. A gente muitas vezes, né, busca o conhecimento, a gente investe, a gente tem pessoas aqui que tem 2, 3, 4 diplomas de faculdade, de pós-graduação e ainda assim estão vivendo o quê? Caos financeiro, porque não é só sobre o conhecimento. E aí o pilar financeiro que está atrelado, muitas vezes aqui eu faço, né, esse compilado de números e emoções, que é o desenvolvimento humano, ele fica de lado, porque ele é um pilar que afeta todas as áreas, mas como nós não fomos educados, a gente não foi direcionado pela escola, não foi direcionado pelo governo, pela televisão, pela nossa família, de olhar para o dinheiro de uma forma natural, a gente acaba o quê? Só deixando ele de lado. Então, se torna mais um problema, né, dentro de todo esse contexto, que quando você vai ver, se você tivesse se priorizado em trabalhar o pilar financeiro, a sua vida talvez já seria muito mais leve em todas as áreas da vida. Até porque você vai usar o dinheiro para lazer, para poder realizar um sonho, para poder investir em conhecimento, para poder investir na sua saúde, na qualidade de vida, né, dentro de casa, com seus familiares. Então, ele é importantíssimo e é você colocar ele como uma prioridade para poder resolver esse cenário aí. Então, o que você precisa fazer agora para poder mudar então essa realidade? É parar de tentar, por exemplo, só cortar gasto. Porque a primeira coisa que você vai fazer é que, eu preciso cortar isso, aí eu cortar o café. Aí você olha aí muitas vezes né, em aulas, em conteúdos, corta o café, né, para de gastar isso, para de comprar muitas peças. Não é só sobre parar de gastar. Até porque, gente, se a gente corta tudo, por exemplo, que a gente gosta, a vida fica chata. A vida ela vai ficar ruim e aí você vai se sentir muito mais, né, num estágio de tristeza e depressivo, que vai te dar muito mais vontade de gastar. Então, só cortar por cortar gastos não vai resolver o seu problema. Você precisa entender sobre comportamento. É isso que vai mudar de uma vez por todas a sua realidade financeira. Então, pare um momento hoje, né? Faça essa reflexão sobre esses pontos que eu trouxe aqui para você e já comece a dar alguns passos de entender quais são os seus hábitos diários, né? O que você faz, como que você lida com o seu dinheiro, com o seu cartão de crédito, com a sua renda, né, no seu trabalho. Isso são pontos, né, de informações preciosas para você olhar agora de uma vez por todas um outro todo que talvez você não tenha dado a atenção lá atrás, porque você não tinha esse conhecimento. E esse vídeo, né, ele tem o poder de trazer essa clareza para você. E quanto a isso, né, aqui é o estágio final, né, para você pontuar na sua realidade e ver, né, se algo, talvez a sua, né, durante o vídeo você já tenha se despertado para algumas coisas aqui. E aí eu até te peço, né, se você chegou até o final aqui desse vídeo, que nós já estamos para encerrar, já escreva aqui nos comentários: eu estou construindo a minha vida sem limites, para eu entender que você chegou aqui, né? Não deixe de compartilhar com alguém que você ama, de curtir esse vídeo e de seguir o canal. E para você que deseja, né, um acompanhamento com estratégia, com metodologia, para que você tenha resultados, né, mais rápidos. Talvez você já tenha aí tentado de tudo e esteja cansado de tentar sozinho e não quer mais protelar essa situação. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu formulário de intenção para o processo de mentoria, onde você é acompanhado para ver o seu resultado, para ver o seu dinheiro trabalhar em favor da construção da vida sem limites que você deseja, tá? Então, esse vídeo finaliza aqui. Aguardo você até o próximo. Um grande beijo e até lá!